Eu nunca imaginei que o pior silêncio da minha vida terminaria com o toque de uma campainha. 13 anos. 13 longos anos sem uma ligação, sem um mãe, você tá bem? Sem nada. E então, justo no dia em que meu nome saiu no jornal como a dona da confeitaria milionária que virou notícia, meu filho reapareceu, como se tivesse sido puxado por um ímã chamado dinheiro. Mal sabia ele que aquela porta que ele bateu não abriria para uma mãe carente, e sim para uma mulher completamente diferente da que ele abandonou. Eu ainda lembro da sensação estranha que percorreu meu corpo quando ouvi a campainha tocar naquela tarde. Era como se o passado tivesse decidido bater à minha porta bem no momento em que eu menos esperava. Eu estava na cozinha, mexendo a cobertura brilhante do meu bolo de cenoura, quando um arrepio subiu pela minha nuca sem explicação. Aquele toque não era comum, não parecia visita, não parecia entrega. Algo naquele som tinha um peso diferente, quase ensaiado, como um anúncio silencioso de que minha vida estava prestes a virar outra vez. Quando me aproximei da porta, senti o cheiro doce do bolo se misturar com lembranças amargas que eu tentei enterrar por anos. Respirei fundo antes de girar a maçaneta, como se meu corpo estivesse tentando me avisar para não abrir. Mas abri. E naquele segundo, o tempo pareceu se retorcer num nó doloroso. Diante de mim, depois de 13 anos de silêncio absoluto, estava Miguel, meu filho, o mesmo que desapareceu sem explicações, levando consigo todas as perguntas que ficaram sem resposta. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, carregando 2 malas enormes, estava Marina, a esposa que eu só conhecia por fotos apagadas e frases distantes. Os dois pareciam ter saído de um catálogo de viagens caras. Roupas de marca, postura arrogante, óculos escuros que escondiam intenções. Mas o pior não foi isso. O pior foi a ausência completa de emoção no rosto de Miguel. Nada de saudade, nada de surpresa. Nada que lembrasse o garoto que um dia correu pela minha cozinha pedindo para lamber a tigela do bolo. Juro que por um momento pensei estar sonhando. 13 anos sem uma mensagem no Dia das Mães, sem um feliz aniversário, sem um mãe, tô vivo. 13 anos em que eu aprendi a conviver com a ausência como se fosse um cômodo da minha casa, e agora ele estava ali, parado na minha porta, como se fôssemos 2 conhecidos casuais. A falta dele havia me machucado, mas a forma como voltou conseguiu doer ainda mais, porque a intenção estava estampada no olhar. A primeira frase que ele soltou não foi um oi, nem um desculpa, muito menos um eu senti sua falta. Ele simplesmente perguntou com uma frieza chocante: então é verdade? Você ficou milionária mesmo? Aquilo cortou uma parte de mim que eu jurava já ter cicatrizado. Não era curiosidade, era interesse, era cálculo. Era como se ele tivesse vindo confirmar se a mina de ouro tinha nome de mãe. Enquanto Miguel olhava ao redor, avaliando a casa como se estivesse precificando cada detalhe, senti o passado inteiro se remexer dentro de mim. 13 anos tentando entender onde eu tinha falhado, o que tinha acontecido com o menino gentil que eu criei. Mas ali, diante daquele homem desconhecido, percebi que parte dele tinha se transformado em algo que eu não reconhecia, ou que sempre esteve ali e eu nunca enxerguei. Marina entrou sem pedir permissão, como se estivesse entrando num hotel reservado para ela. O perfume forte dela invadiu o ambiente, e tudo em mim gritou que aquela visita não era uma coincidência. Eles não estavam ali para reconciliação, nem para recomeço. Eles vieram com um propósito: ver o que poderiam tirar de mim, porque meu nome estampado em revistas tinha reacendido neles um interesse que nunca foi amor. Eu tentava falar, mas nada saía. Era como se minha voz tivesse ficado presa no nó que se formou na minha garganta. Miguel analisava tudo com aquele olhar frio, calculista, como quem observa uma oportunidade, não uma mãe. A forma como ele segurava as malas dizia muito. Não estavam ali para uma visita. Estavam ali para ficar. E sem ao menos perguntar se eu queria isso. A maneira como ele me olhou naquele instante quebrou algo dentro de mim, mas também despertou outra coisa. A mulher que renasceu depois de ser destruída.
A empresária que construiu um império com as próprias mãos. A sobrevivente. Eu não era mais a mãe insegura que ele abandonou 13 anos antes. E, de repente, senti que aquela história não seria do jeito que eles tinham planejado. Mesmo assim, respirei fundo e disse apenas: entrem. Não porque eu queria acolhê-los, mas porque precisava entender qual era o jogo que eles estavam trazendo de volta para minha vida. Se o destino tinha decidido colocar Miguel na minha porta depois de tudo, eu faria questão de descobrir o que estava escondido por trás desse retorno calculado. E sem imaginar, aquele simples gesto abriu as portas para uma mistura de segredos, manipulações e verdades que ainda estavam por vir. Desde o primeiro instante, ficou claro que Miguel não tinha voltado por saudade. O olhar dele percorria minha casa como quem avalia o valor de um imóvel antes de assinar a compra. Ele não parecia nervoso nem emocionado. Parecia impaciente, como se estivesse atrasado para um compromisso importante. Marina, por sua vez, fez questão de comentar do tapete, dos móveis e até da iluminação, como se estivesse anotando mentalmente tudo o que pretendia melhorar. E cada palavra deles soava como um lembrete cruel de que aquela visita não tinha nada de familiar. Enquanto eles caminhavam pelo corredor, não escutei uma única frase que remetesse ao passado, às memórias, ou ao simples fato de que eu era a mãe dele. Nada. Era como se eu fosse apenas a dona da casa, não alguém que chorou a ausência do próprio filho por mais de uma década. O ar entre nós estava carregado de uma frieza quase ensaiada. E à medida que eles falavam, eu percebia que não havia ali nem sequer uma intenção de gentileza. Apenas exigências camufladas em frases aparentemente normais. A primeira coisa que Miguel perguntou foi onde ficariam hospedados, como se já tivesse decidido morar ali. Eu paralisei por um segundo. Ele sequer perguntou se eu queria recebê-los, apenas assumiu que tinha esse direito. Marina completou, dizendo que, com tanto espaço sobrando, seria desperdício não usar. A forma como ela pronunciou desperdício me atravessou como uma agulha fina e gelada. Eles falavam da minha casa como se fossem donos, como se minha vida fosse um cenário que lhes pertencia. Miguel passou os dedos pela mesa da sala, como quem inspeciona a limpeza de um hotel. Depois comentou, num tom que misturava crítica e expectativa. Achei que, com o dinheiro todo que você fez, a casa seria maior. E essa frase, vinda do meu próprio filho, resumiu perfeitamente o motivo da visita. Não era amor, não era arrependimento, não era reaproximação, era cálculo. Interesse puro, descarado, que nem ele tentou mascarar. E aquilo mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Quando Marina tirou os óculos escuros, percebi algo que me alertou imediatamente. Aquele olhar não procurava conexão, mas oportunidade. Ela perguntou, com um sorriso ensaiado, quantas propriedades eu tinha ao todo. E antes mesmo que eu respondesse, ela emendou dizendo que eles poderiam ajudar a administrar. Era nítido que eles tinham conversado antes de vir. Eles sabiam de detalhes que eu nunca contei a ninguém. E isso me deixou com uma sensação desconfortável de invasão. A cada minuto, eu sentia como se estivesse lidando com dois estranhos tentando mapear minha vida. Miguel, por exemplo, parecia incomodado porque não havia seguranças na porta. Disse que alguém com meu patrimônio deveria pensar nisso. Não era um comentário preocupado. Era quase um lembrete de que, para ele, eu não estava aproveitando bem a fortuna. Ele falava como quem já imaginava o que faria com ela, caso estivesse em suas mãos. Enquanto caminhávamos pela sala, Miguel mencionou que sabia que eu tinha condições de ajudar. A forma como ele disse isso, com o queixo levemente erguido, fez meu estômago se revirar. Não havia um pedido ali. Era uma afirmação, uma cobrança silenciosa. Como se 13 anos de abandono não significassem absolutamente nada diante da oportunidade que ele achava que tinha encontrado. Eu tentava manter a calma, mas por dentro, algo começava a ferver. A situação ficou ainda mais evidente quando Marina perguntou se os quartos de hóspedes tinham banheiros privativos. Nem sequer perguntou se poderiam ficar. Perguntou como se já estivesse escolhendo o melhor para si.
E quando eu hesitei por um instante, ela soltou um "Ué, por que essa cara? Somos família." Essa frase, dita de maneira tão hipócrita, me atingiu como um tapa. Eles só lembravam que éramos família quando isso facilitava o que queriam. Enquanto eu observava os dois andando pela casa, falando mais entre si do que comigo, percebi algo que me deu um calafrio. Eles não estavam perguntando. Estavam planejando. Cada comentário, cada gesto, cada olhar trocado carregava uma intenção oculta. E o mais assustador era que eles nem faziam questão de esconder. Era como se tivessem absoluta certeza de que eu aceitaria tudo, porque na cabeça deles eu ainda era a mesma mulher vulnerável que eles abandonaram no passado. No entanto, enquanto eles se instalavam emocionalmente na minha casa como se já fossem donos, algo dentro de mim começou a se transformar. A frieza deles não me paralisou, me despertou. Eu percebi que o retorno deles não era um presente, era um alerta, um aviso de que o reencontro não tinha sido por acaso. Miguel não voltou porque sentiu minha falta. Ele voltou porque descobriu que eu era valiosa demais para continuar sendo ignorada. E ali, naquele exato instante, eu soube que precisaria ficar mais atenta do que nunca. Quando vi Miguel parado na minha sala como se nada tivesse acontecido, uma parte de mim foi puxada de volta para um tempo que eu tentei sepultar. Eu senti novamente o peso do luto que me esmagou quando perdi meu marido. Um homem bom, que sempre acreditou que Miguel escolheria o caminho certo. Lembro da casa mergulhada em silêncio, do meu corpo funcionando no automático, da dor que tirava meu sono e minha fome. Foi naquele período vulnerável que Miguel e Marina mostraram um lado deles que eu jamais imaginei existir. Um lado frio, calculista, incapaz de compaixão. Eles não só não me ampararam, como aproveitaram minha fragilidade. Na época, Marina se aproximou com uma gentileza ensaiada, oferecendo ajuda para organizar documentos, contas, decisões da casa. E eu, perdida dentro da minha própria dor, aceitei. Não percebi o quanto aquilo seria usado contra mim. Miguel, influenciado por ela, começou a repetir que eu não estava bem, que eu precisava de descanso, que era melhor eu não lidar com nada importante. Era como se estivessem preparando o terreno para algo que eu ainda não enxergava. A situação piorou quando comecei a descobrir pequenas mentiras, documentos que eu não lembrava de ter assinado, contas que apareciam no meu nome sem explicação. Pessoas estranhas entrando e saindo da minha casa porque Marina pediu. Quando questionei, Miguel dizia que eu estava emocionalmente instável, que era normal esquecer. E eu, tentando lidar com a perda do homem com quem vivi quase a vida inteira, comecei a duvidar de mim mesma. Eles transformaram meu luto em ferramenta. E eu nem percebi o quanto isso foi destrutivo até muito tempo depois. A cena que marcou tudo foi a discussão que tivemos na sala, quando finalmente confrontei os dois sobre algo que parecia estranho demais. Eu queria saber por que meu nome estava em papéis que não reconhecia. Miguel explodiu. Disse que eu estava paranoica, que eu estava envergonhando a memória do meu marido. Marina, sempre discreta, apenas observava, mas seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ali eu entendi. Eles tinham um plano e eu era o alvo. Mas ainda assim, eu hesitava em acreditar que meu próprio filho pudesse ir tão longe. O pior dia da minha vida aconteceu pouco depois. Eu acordei e encontrei minhas coisas empacotadas na sala. Perguntei o que estava acontecendo, e Miguel, com a voz mais fria que já ouvi, disse que eu estava causando problemas e que o melhor era eu sair da casa para não estragar tudo. Marina ficou atrás dele, de braços cruzados, como se fosse a juíza da minha sentença. Eles não me deram escolha, não me deram tempo, não me deram dignidade. Apenas me expulsaram da minha própria casa, num momento em que eu mal conseguia respirar. Saí com 2 bolsas e o coração destruído. Minha amiga Célia foi a única pessoa que me acolheu, me oferecendo o sofá da sala por tempo indeterminado. Lembro da sensação de humilhação, de abandono, de incredulidade. Eu me perguntava todos os dias como Miguel,
O menino que segurava minha mão para atravessar a rua tinha se transformado naquele homem que me tratou como um estorvo. A manipulação tinha sido tão sutil, tão contínua, que só quando olhei de fora percebi o tamanho da crueldade que eles cometeram. Durante meses, tentei contato com Miguel. Mandava mensagens, tentava ligar, deixava recados. Tudo ignorado. Cada silêncio dele era um lembrete cruel de que eu não significava mais nada. Marina chegou a bloquear meu número em alguns aplicativos, como se eu fosse uma ameaça, não uma mãe tentando entender onde tinha perdido o filho. O abandono não foi imediato. Foi gradual, calculado, como uma porta que se fecha centímetro por centímetro até trancar completamente. Com o tempo, comecei a entender que aquilo não tinha sido apenas uma explosão emocional ou um mal-entendido. Havia intenção, havia aproveitamento, havia manipulação. Marina tinha conduzido a situação como quem move peças num tabuleiro, e Miguel tinha seguido cada ordem como se não tivesse mente própria. E o mais doloroso foi perceber que ele não precisou de muito incentivo para virar as costas para mim. A frieza dele foi espontânea, natural, quase ensaiada. Quando volto mentalmente para aquela época, percebo o quanto eu estava vulnerável e perdida. O luto, a confusão, o silêncio da casa, tudo aquilo abriu espaço para que eles me arrancassem da minha própria vida sem resistência. O trauma não veio só da expulsão, mas da descoberta tardia de que eles tinham se aproveitado do meu pior momento. Esse conhecimento me acompanhou por anos, como uma sombra que eu tentava evitar, mas que sempre me alcançava quando a noite caía. E agora, ver Miguel ali, na minha casa, como se nada disso tivesse acontecido. Foi como ter uma ferida antiga rasgada com as próprias mãos. O retorno dele parecia um ciclo se repetindo, mas de um jeito ainda mais perigoso, porque desta vez eu não era mais a mulher destruída que eles tinham manipulado. Eu era outra. Eu tinha reconstruído minha vida do zero. E por mais que o passado doesse, eu sabia que desta vez eu não seria triturada pela mesma história. Depois que fui expulsa de casa, parecia que a vida tinha me arrancado o chão e deixado apenas um vazio imenso onde antes havia segurança. Lembro da noite em que cheguei na casa da Célia, com as minhas 2 bolsas e o rosto ainda úmido de lágrimas. Ela me abraçou forte, como se estivesse tentando colar os pedaços de uma pessoa que já não sabia mais se conseguia continuar. Dormi naquela noite no sofá da sala, olhando para o teto, sentindo uma mistura de humilhação e incredulidade. Como tudo tinha desmoronado tão rápido. Como Miguel, meu próprio filho, tinha sido capaz de me colocar na rua sem dó. As primeiras semanas foram um borrão emocional. Eu acordava no meio da madrugada com a sensação de estar caindo, como se o mundo estivesse sempre um passo à frente de mim. A dor do luto do meu marido ainda latejava, mas agora tinha sido engolida por outra dor ainda mais profunda: o abandono do meu filho. Senti meu corpo entrar num estado de desligamento. Eu não comia direito, não tinha forças para levantar da cama improvisada, e até os sons da rua pareciam distantes. A depressão me abraçou de um jeito tão pesado que por alguns dias eu me perguntei se algum dia voltaria a respirar sem sentir dor. Eu tentava manter algum contato com Miguel, mesmo sabendo que era inútil. Mandava mensagens curtas, perguntava se ele estava bem, se precisava de algo, se poderíamos conversar. Nenhuma resposta. Era como gritar dentro de um poço fundo, onde minha própria voz voltava distorcida e fraca. Marina chegou a responder uma vez, dizendo que eu precisava me tratar e que eles estavam cansados do meu drama. A mensagem me atingiu como um soco no estômago. A frieza dela não era novidade, mas naquele momento feriu mais do que deveria. Com o tempo, a casa da Célia se tornou meu refúgio e meu cárcere ao mesmo tempo. Eu tinha vergonha de estar ali, de depender de outra pessoa, de não ter forças para recomeçar. Cada vez que ela tentava me animar, eu sentia um peso maior por dentro. Era como se eu estivesse presa num ciclo de culpa, tristeza e exaustão. Meu corpo fraquejou, minha mente escureceu, e eu percebi que estava afundando sem perceber.
A sensação de fracasso me consumia, e por algumas semanas eu realmente achei que não conseguiria levantar. Foi num desses dias cinzentos que Célia se sentou ao meu lado, segurou minhas mãos e disse algo que mudou tudo. Helena, você está viva. Sua história não acabou. Aquilo me atingiu de uma forma inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, uma faísca mínima de esperança surgiu dentro de mim. Eu ainda estava quebrada, mas aquela frase plantou uma vontade quase invisível de tentar. Só um pouco, só um passo. Às vezes, é tudo o que a gente precisa para não desistir de si mesma. Mas o recomeço não veio rápido. Ele veio como um processo lento, arrastado, quase silencioso. Primeiro, consegui voltar a tomar banho sem sentir que era um esforço sobre-humano. Depois, comecei a arrumar o cabelo, mesmo que não tivesse para onde ir. A pequena rotina que fui criando era frágil, mas era minha. Mesmo assim, a dor continuava me acompanhando como uma sombra. E a cada nova lembrança da forma cruel como Miguel me colocou para fora, a ferida se abria de novo. Tentei terapia pública, mas as filas eram longas e a minha energia curta. Então comecei a escrever pequenas notas em um caderno velho que encontrei no armário da Célia. Ali eu despejava tudo. Raiva, tristeza, saudade, confusão. Foi a primeira vez, depois de meses, que senti que algo dentro de mim estava sendo desafogado. O caderno virou meu confidente silencioso, o único lugar onde eu conseguia organizar o caos que Miguel e Marina tinham deixado para trás. A pior parte era acordar e lembrar que eu não tinha mais um lar. Minha casa, meu espaço, minhas memórias, tudo tinha ficado para trás, nas mãos de duas pessoas que não mereciam nem o ar que aquela casa respirava. Havia dias em que eu sentia tanta raiva que pensava em confrontá-los. Mas eu sabia que não tinha forças. E, no fundo, sentia que, se voltasse lá, eles poderiam destruir o pouco que eu ainda tinha de mim. Foi nesse período que a Célia começou a insistir para que eu saísse de casa, mesmo que fosse por alguns minutos por dia. No começo, eu recusava, achando impossível. Mas aos poucos, aceitei caminhar até a padaria da esquina, só para sentir o sol e lembrar que o mundo ainda existia. Cada pequena saída parecia uma escalada de montanha. Mas, estranhamente, cada passo que eu dava fora de casa me lembrava que a vida não tinha terminado. Ela só tinha mudado de formato. Ainda assim, a ferida com Miguel continuava aberta, latejando. Eu não entendia o motivo de tanta crueldade. Não sabia que a atitude minha tinha despertado tanto desprezo. E esse tipo de pergunta dói mais do que qualquer resposta. Eu queria acreditar que aquilo tinha sido um erro, um impulso, mas o silêncio dele deixava claro que tinha sido uma decisão. Ele realmente tinha me descartado. E aceitar isso foi uma das lutas mais difíceis da minha vida. O recomeço só começou a ganhar forma quando percebi que sobreviver à dor também é uma escolha. E eu, mesmo fraca, mesmo despedaçada, decidi continuar. Não porque eu era forte, mas porque a alternativa era desaparecer dentro da própria tristeza. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas naquele período sombrio, uma semente silenciosa de renascimento começou a germinar dentro de mim. E seria justamente essa semente que, mais tarde, mudaria tudo. A virada começou de um jeito tão simples que, na época, eu nem percebi o tamanho que aquilo teria na minha vida. Um dia, enquanto eu observava Célia preparar café, a filha dela, Bianca, chegou da escola com um trabalho sobre profissões. No meio da conversa, ela olhou para mim e perguntou por que eu não fazia mais os bolos que ela adorava na infância. Aquela pergunta mexeu comigo. Era como se alguém tivesse acendido uma luz bem pequena num cômodo escuro. Eu não estava pronta para fazer grandes movimentos, mas aquela memória doeu de um jeito. Bom, no dia seguinte, Bianca insistiu para que eu ensinasse a ela a receita do meu bolo de cenoura. Eu tentei recusar, dizendo que não tinha cabeça para isso, mas ela simplesmente sorriu e colocou os ingredientes na mesa. Quando bati a massa, senti minhas mãos tremerem, não de medo, mas de reconhecimento. Era como reencontrar uma parte minha que eu tinha abandonado lá atrás.
O cheiro do bolo assando se espalhou pela casa, e algo dentro de mim amoleceu. Pela primeira vez em muito tempo, senti um pequeno alívio. Quando o bolo ficou pronto, Bianca tirou uma foto e postou nas redes sociais, elogiando minha receita. Até aí, nada demais. Mas no mesmo dia, 3 vizinhas mandaram mensagem perguntando se eu vendia encomendas. Eu ri sozinha, achando aquilo impossível. Eu mal levantava da cama. Como poderia vender bolos? Ainda assim, Célia insistiu. Disse que podia ser uma forma de eu me distrair, de levantar uns trocados, de ter algo para fazer, além de chorar o passado. Contra minha própria vontade, aceitei fazer 3 bolos. Só 3. Mas quando entreguei as encomendas, algo inesperado aconteceu. As mulheres ficaram encantadas. Uma delas disse que o cheiro do bolo parecia o da cozinha da avó, e aquilo me desarmou. Era como se, através da confeitaria, eu finalmente conseguisse tocar outras pessoas de um jeito que eu mesma não conseguia me tocar há meses. No dia seguinte, surgiram mais pedidos, e na semana seguinte, mais ainda. De repente, minha cozinha improvisada virou uma pequena maratona diária de massas, coberturas e formas. A cada bolo vendido, eu sentia um pedaço meu se reerguendo. Era como se o ato de cozinhar estivesse reorganizando meu coração. Eu não pensava mais em Miguel o tempo todo. Eu pensava em acertar o equilíbrio da cobertura, em entregar no horário, em criar novos sabores. A confeitaria virou minha terapia silenciosa. O barulho da batedeira acalmava minha mente, e o cheiro doce dos bolos me lembrava que a vida ainda podia ser leve. E essa sensação, tão simples e tão poderosa, me salvou sem que eu percebesse. Em 2 meses, eu já estava vendendo dezenas de bolos por semana. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida me mandavam mensagens elogiando meu trabalho. Começaram a me chamar de a moça dos bolos. Essa frase me deu um tipo estranho de orgulho. Eu deixei de ser a mulher destruída que foi expulsa da própria casa e virei alguém reconhecida pelo talento, pela dedicação, pelo sabor. Meu sofrimento ainda existia, mas agora ele dividia espaço com algo novo: propósito. Célia e Bianca começaram a me ajudar com as entregas e a casa virou uma pequena operação improvisada. Eu ria disso às vezes. Quem diria? Eu, que meses antes mal conseguia levantar do sofá, agora estava embalando bolos até tarde da noite. Mas o que mais me emocionava era perceber que, enquanto eu reconstruía meu negócio, eu também reconstruía minha identidade. Cozinhar me devolveu a sensação de controle que tinha perdido quando Miguel e Marina roubaram meu chão. Com o aumento dos pedidos, decidi usar minhas economias para comprar um fogão novo e uma batedeira profissional. Lembro do dia em que fiz essa compra como se fosse um rito de passagem. Era a confirmação de que eu estava seguindo em frente. Não era apenas um passatempo. Era um recomeço real. E pouco depois, criei uma página online para divulgar meus produtos. As encomendas dobraram, triplicaram. Meu nome começou a circular pela cidade como referência em confeitaria caseira. Foi então que uma amiga de Célia sugeriu que eu participasse de um pequeno evento gastronômico local. Eu tremi só de pensar na ideia de expor meus bolos num lugar público, mas decidi tentar. Preparei meus melhores sabores e fui. E para minha surpresa, saí de lá com uma lista enorme de novos clientes e uma proposta que mudaria minha vida. Um investidor local me ofereceu ajuda para montar um food truck. Ele disse que meu talento merecia ser visto pelo mundo. Eu chorei de emoção. Pela primeira vez em anos, chorei não de dor, mas de orgulho. O food truck inaugurou 3 meses depois e foi um sucesso imediato. Filas enormes, elogios, reportagens, fotos. Eu me tornei conhecida não apenas pela confeitaria, mas pela história de superação por trás dela. Algo que eu nunca imaginei que fosse inspirar alguém. E a cada sorriso que eu recebia de um cliente, eu percebia o quanto tinha evoluído desde o dia em que fui jogada para fora da minha própria casa. Meu passado ainda existia, claro, mas ele já não era mais o que definia meu presente. E assim,
Quase sem perceber, eu deixei de ser apenas vítima da crueldade de Miguel e Marina para me tornar protagonista da minha própria história. A confeitaria foi a ponte que me tirou da escuridão e me levou para um lugar de luz, movimento e reconstrução. O que começou com um bolo de cenoura tímido virou um império que eu construí com as minhas próprias mãos. E eu ainda não fazia ideia de como esse império atraíra exatamente as pessoas das quais eu mais queria distância. Quando Miguel e Marina apareceram com aquelas malas enormes, percebi que eles não vieram para uma visita. Vieram para se instalar. Não perguntaram se podiam ficar, não perguntaram por quanto tempo, não perguntaram nada. Apenas subiram as escadas com naturalidade, como se estivessem retornando à casa da qual nunca participaram. O mais estranho era o comportamento deles. Não havia pressa, mas também não havia hesitação. Eles se moviam como quem já tinha decidido há muito tempo que aquele espaço lhes pertencia, e agora só estavam retomando o que julgavam ser deles. Os primeiros dias foram marcados por pequenas invasões que, isoladamente, até poderiam parecer inocentes, mas juntas, revelavam algo muito mais profundo. Começaram abrindo armários, remexendo gavetas, reorganizando objetos sem minha permissão. Marina dizia que era mania de limpeza. Miguel dizia que a casa precisava de uma nova energia. Mas eu sabia que não era isso. Eles estavam mapeando o terreno, aprendendo onde cada coisa ficava, observando meu comportamento, meus horários, minhas rotinas. Era como morar com dois estranhos que estudavam cada centímetro da minha vida. A forma como falavam comigo também começou a mudar rapidamente. Miguel evitava o tom carinhoso, usando frases secas, diretas, que soavam mais como ordens do que como conversas. Marina, por outro lado, tentava bancar a simpática, mas sua simpatia sempre vinha cheia de pontas afiadas. Ela fazia comentários sobre como a casa era grande demais para uma senhora sozinha, ou sobre como eu tinha muita responsabilidade para minha idade. Era sutil, mas eu percebia que estavam tentando criar um ambiente em que eu parecia frágil, incapaz, vulnerável. Um dia, desci para fazer café e encontrei Marina usando um dos meus aventais favoritos, aquele que meu marido tinha me dado anos antes. Ela mexia nas minhas panelas como se fossem dela. Quando perguntei o que estava fazendo, ela respondeu com a maior naturalidade do mundo. Só estou ajudando, Helena. Você parece tão cansada. Aquilo me provocou um arrepio incômodo. Não era ajuda, era teste. Era invasão emocional. Era como se ela estivesse checando até onde poderia ir sem que eu reagisse. Miguel também começou a usar minhas coisas sem pedir. Um relógio caro que eu ganhei de um cliente sumiu por alguns dias e quando voltou, estava no quarto deles. Quando questionei, ele disse que só tinha pego emprestado. Eu sabia que não era verdade. Ele não estava interessado no relógio. Estava interessado em observar minha reação. Eles queriam saber se eu tinha limites, se eu era capaz de dizer não. Se eu ainda era a mulher de antes, aquela que eles manipularam com facilidade durante o luto. Com o passar das semanas, os dois começaram a circular pela casa como se fossem guardiões. Eu não podia entrar em um cômodo sem perceber olhares, sussurros, expressões que escondiam mais do que mostravam. Às vezes, quando eu passava pelo corredor, ouvia a porta do quarto deles se fechar depressa. Outras vezes, pegava os dois cochichando na cozinha, interrompendo a conversa assim que eu entrava. Era uma atmosfera pesada, sufocante, que fazia minha própria casa parecer território inimigo. A invasão não era só física, era emocional. Começaram a opinar sobre minhas decisões. Questionavam meus gastos, meus horários de trabalho, minhas compras, até minhas idas ao médico. Marina chegou a sugerir que eu contratasse um cuidador, dizendo que seria mais seguro para uma mulher da minha idade. A frase me atingiu como um soco. Não só por insinuar incapacidade, mas porque aos poucos eu percebia o padrão. Eles estavam construindo uma narrativa. E essa narrativa me colocava como alguém frágil, desorientada, incapaz de administrar minha própria vida. Certo dia, fui ao escritório organizar documentos do food truck e percebi que algumas pastas estavam fora do lugar.
Tiraram cópias de papéis que eu nunca deixaria expostos. Miguel disse que só estava tentando entender melhor o negócio, como se tivesse qualquer direito de se envolver. Senti um frio no estômago. Não era curiosidade. Era um movimento estratégico. Eles queriam acesso ao meu patrimônio. Queriam saber quanto eu tinha, onde estava, quem administrava, e quanto mais eu observava, mais certeza eu tinha. Aquela convivência era tudo, menos inocente. As atitudes deles começaram a aumentar de intensidade. Um dia, cheguei em casa e percebi que Marina tinha reorganizado meu closet inteiro, sem pedir, sem avisar. Quando perguntei por quê, ela respondeu: "Você não pode subir em escadas. É perigoso. Eu só estou cuidando de você." Aquilo foi a gota d'água. Não era cuidado. Era controle. E a forma como ela respondeu, com aquele sorriso falso, deixou claro que ela queria que eu aceitasse aquilo como normal. Como se perder o próprio espaço fosse apenas uma fase inevitável da vida. Foi só então que me dei conta. Miguel e Marina não estavam testando limites apenas por curiosidade. Eles estavam preparando um terreno, medindo minha resistência, criando pequenos hábitos de invasão que no futuro se tornariam justificativas para algo muito maior. Eles não tinham voltado apenas porque descobriram que eu virei milionária. Eles voltaram porque queriam aquele dinheiro. E para isso, estavam dispostos a reescrever a narrativa da minha vida. Uma invasão silenciosa que, aos poucos, revelaria intenções muito mais sombrias. A primeira pista de que algo muito mais grave estava acontecendo veio numa manhã aparentemente comum. Eu estava indo pegar açúcar no armário da cozinha quando escutei, sem querer, a voz de Marina no viva-voz do celular. Ela estava no quarto deles, mas a porta estava semi-aberta. O tom que usava não era o da nora prestativa que fingia ser comigo. Era frio, calculado, cheio de impaciência. Algo me fez parar ali, no corredor, respirando baixo, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que aquela conversa mudaria tudo. Ela falava sobre documentos ajustados e assinaturas necessárias. Na hora, meu coração disparou. Fiquei completamente imóvel, como se estivesse ouvindo um crime sendo planejado ao vivo. Então ouvi claramente a frase que gelou minhas mãos. Se conseguirmos a interdição dela, tudo fica fácil. Interdição. A palavra ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Eles não estavam apenas tentando tomar meu espaço, estavam tentando me tomar inteira. Minha voz, meu patrimônio, minha autonomia. Eu quase perdi o equilíbrio. Quando Miguel entrou na conversa, a situação ficou ainda mais assustadora. Ele dizia que eu estava muito confusa ultimamente, que vivendo sozinha era perigoso, que era questão de tempo até ela causar algum acidente doméstico. Ouvir meu próprio filho falar essas coisas me cortou por dentro de um jeito que não sei explicar. Eles estavam construindo uma narrativa de incapacidade e cada atitude recente fazia sentido. A reorganização da casa, as insinuações sobre minha idade, as tentativas de me fazer parecer frágil, tudo fazia parte do plano. Eu não queria acreditar, mas a conversa continuou e a cada frase ficava impossível negar. Marina mencionou um advogado que já tinha feito isso antes, alguém que poderia acelerar o processo em troca de uma quantia generosa. E então ela completou. Com a interdição, transferimos tudo para o nome do Miguel. Depois a gente decide o que fazer com ela. A forma como ela disse, o que fazer comigo, tirou meu ar. Eu não era mãe, não era família, não era nada para eles. Eu era um obstáculo entre eles e o dinheiro. Passei o resto do dia andando pela casa como um fantasma, tentando digerir o que tinha ouvido. A traição era tão grande que parecia impossível de caber dentro de mim. Era como se 13 anos de silêncio tivessem sido apenas uma preparação para um golpe muito maior. Miguel não voltou por remorso, nem por saudade. Voltou porque a notícia da minha fortuna reacendeu a ganância, que agora eu percebia, sempre esteve à espreita. E Marina? Marina era a mente por trás de tudo, movendo Miguel como uma peça fácil. Nos dias seguintes, comecei a notar detalhes que antes pareciam aleatórios. Papéis mexidos na escrivaninha.
perfis falsos me seguindo nas redes sociais, chamadas estranhas no meu telefone fixo. Até minha agenda foi parar em outro lugar um dia, como se alguém estivesse tentando entender minha rotina minuciosamente. Quanto mais eu observava, mais claro ficava. Eles não estavam improvisando. Tudo estava sendo orquestrado com precisão. Cada comentário, cada gesto, cada manipulação fazia parte de um plano arquitetado com frieza cirúrgica. A situação se agravou quando encontrei um envelope aberto no escritório. Não porque procurava algo, mas porque ele estava praticamente jogado em cima da mesa. Era de um tal Dr. Ramiro. O nome não me era familiar, mas o conteúdo fez meu sangue gelar. Havia instruções sobre laudos psicológicos, relatos de comportamento instável e até sugestões de situações que poderiam ser provocadas para me fazer parecer confusa. Era uma lista de estratégias, uma cartilha para me destruir legalmente. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei sentada na cama, olhando para a porta como se, a qualquer momento, eles pudessem entrar para concretizar alguma nova etapa do plano. O pior era saber que eu não tinha com quem desabafar. Se eu contasse a alguém sem provas, pareceria exagero, paranoia. E era exatamente isso que eles queriam usar contra mim. Transformar qualquer reação minha em argumento para a interdição. A sensação de estar presa dentro do próprio lar era sufocante. Foi então que, num acesso silencioso de coragem, decidi começar a observar tudo de forma estratégica. Eu precisava de provas, precisava de testemunhas, precisava transformar o medo em movimento. Eles tinham um plano, mas agora eu também teria. Esperei o momento certo para agir, fingindo normalidade, como se eu não tivesse ouvido absolutamente nada. Porque se eles estavam dispostos a jogar sujo, eu aprenderia a jogar mais silenciosamente do que eles. No fundo, o que mais doía não era o plano criminoso em si, mas o fato de Miguel não ter hesitado. Ele falava comigo como mãe, mas me tratava como alvo, e perceber isso abriu um buraco dentro de mim que nenhum dinheiro no mundo poderia preencher. Mas foi justamente nesse buraco que nasceu algo poderoso. A certeza de que desta vez eu não deixaria que me destruíssem. Eu já tinha caído uma vez e sobrevivido. Agora eu lutaria com todas as forças, mesmo que eles acreditassem que eu estava vulnerável. A revelação daquele plano não me destruiu. Ela me despertou. Porque naquele dia, pela primeira vez, eu entendi que o perigo não estava no passado. Estava caminhando pela minha casa, sorrindo para mim, tomando café na minha cozinha. E se eu quisesse sobreviver àquela guerra silenciosa, teria que estar um passo à frente. Eles não faziam ideia, mas a partir daquele momento, o jogo tinha virado. Depois que descobri o plano de interdição, algo dentro de mim mudou completamente. O medo ainda existia, claro, mas agora ele vinha acompanhado de uma clareza assustadora. Eu precisava agir antes que eles agissem contra mim. Passei 2 noites inteiras pensando em como fazer isso sem levantar suspeitas. Foi então que me lembrei de Valdemar, um amigo antigo do meu marido, que sempre trabalhou com segurança e tecnologia. Liguei para ele com a voz baixa, quase sussurrando, como se as paredes pudessem me dedurar. E quando expliquei, ele não hesitou em dizer que viria no dia seguinte. Valdemar chegou cedo, fingindo que era um eletricista fazendo manutenção de rotina. Miguel e Marina nem se importaram com a presença dele. Estavam ocupados demais fuçando em gavetas que não deviam. Enquanto eles estavam no andar de cima, Valdemar e eu instalamos câmeras minúsculas em pontos estratégicos da casa. Sala, corredor, cozinha, escritório e até no quintal. Todas escondidas com perfeição, sem um único fio aparente. Ele também colocou um sistema para gravar áudio. Eu tremia enquanto observava tudo, mas pela primeira vez em semanas senti que não estava totalmente indefesa. Além das câmeras, Valdemar me apresentou a um investigador particular chamado Maurício. Ele era discreto, experiente e tinha um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Quando contei minha história, ele apenas assentiu e disse: "Eles já estão cometendo erros. A gente só precisa capturar cada um." Aquela frase me deu uma força que eu não sabia que ainda possuía. Pela primeira vez, percebi que eu não estava lutando sozinha contra aquela dupla.
Agora eu tinha aliados, e aliados preparados. É claro que eu não podia agir de forma direta. Se confrontasse Miguel e Marina naquele momento, eles só acelerariam o plano. Então decidi fazer algo que nunca imaginei que seria capaz: fingir. Passei a me comportar exatamente da maneira que eles queriam que eu parecesse. Confusa, distraída, esquecida. Comecei a perder objetos propositalmente, deixar água cair na pia, misturar horários, pedir ajuda em coisas simples. Tudo cuidadosamente calculado para reforçar a narrativa que eles estavam construindo. Mas agora, do meu jeito. A reação deles foi imediata. Marina passou a me observar com mais frequência, anotando coisas no celular como uma espécie de enfermeira macabra. Miguel ficou mais confiante, mais solto, como se já tivesse certeza de que o plano estava funcionando. Eles se revelaram mais abertos em suas conversas dentro da casa, porque acreditavam que eu realmente estava enfraquecendo. E foi exatamente isso que permitiu que as câmeras capturassem o que eu precisava: evidências claras de manipulação, intimidação e planejamento ilegal. As gravações começaram a mostrar coisas que eu jamais imaginaria, mesmo depois de tudo que já sabia. Marina abrindo meus documentos, fotografando páginas, discutindo valores com alguém pelo celular. Miguel fazendo ligações, dizendo que eu não estava mais em plenas condições. Conversas explícitas sobre dinheiro, sobre contas no exterior, sobre o que fariam quando tudo fosse deles. Cada frase era uma facada, mas também era uma prova. E quanto mais eles baixavam a guarda, mais as gravações revelavam a monstruosidade daquilo tudo. Maurício, o investigador, analisava tudo minuciosamente e ia montando um dossiê completo. Ele me ligava apenas por mensagens apagadas automaticamente, garantindo que nada caísse nas mãos erradas. O dossiê começou a crescer. Prints, áudios, vídeos, datas, horários, relatórios. Era uma linha do tempo perfeita da conspiração que Miguel e Marina estavam tramando contra mim. E pela primeira vez, senti que a justiça não era um sonho distante. Era uma possibilidade real, concreta, inevitável. Eu sabia, no entanto, que provas não bastariam. Eu precisava de uma cena final, um momento em que tudo explodisse de forma incontestável. Maurício sugeriu então que eu continuasse o teatro. Fingir que estava piorando. Deixar que eles acreditassem que tinham vencido. E então, quando achassem que era seguro dar o golpe final, nós agiríamos. A ideia era cruel, mas necessária. E eu aceitei. Não por vingança, mas porque não deixaria que me destruíssem novamente. Alguns dias depois, comecei a agir como se estivesse realmente perdendo o controle das coisas. Errava nomes de propósito, guardava objetos nos lugares errados, ficava parada olhando para a parede como se tivesse esquecido o que ia fazer. Foi difícil, doloroso, humilhante, mas funcionou. Miguel começou a comentar que o momento estava chegando. Marina passou a controlar até meus remédios, dizendo que eu estava muito instável. Eles estavam certos de que a vitória era garantida. O mais irônico é que, enquanto eles acreditavam que eu estava me tornando frágil, na verdade, eu estava ficando cada vez mais forte. Cada prova registrada, cada áudio coletado, cada movimento deles documentado, era como um tijolo na parede que eu construía para me proteger. Eu não sabia ainda como seria o desfecho, mas tinha certeza de uma coisa: quando chegasse a hora, não seria eu quem cairia, seriam eles. A reviravolta estava em andamento, silenciosa e perfeita. Miguel e Marina, cegos pela ganância, achavam que estavam me cercando. Mas, sem perceber, estavam apenas entrando no cerco que eu mesma tinha montado. E a cada dia que passava, eu tinha mais convicção. Quando essa verdade viesse à tona, não haveria volta para eles. Era uma tarde tranquila, ou pelo menos parecia. Eu estava organizando algumas caixas no escritório quando ouvi 3 batidas rápidas na porta da frente. Não eram batidas de adulto. Havia algo impaciente, quase desesperado naquele ritmo. Quando abri a porta, senti minhas pernas quase falharem. Ali, ofegante, suado, com uma mochila caída no chão, estava Gabriel. Meu neto.
O menino que eu não via desde que tinha 6 anos. Ele agora tinha 17. Alto, magro, o semblante cansado e os olhos cheios de algo que eu reconheci imediatamente: medo. Ele me olhou como quem tenta decifrar um fantasma. Depois, deu 2 passos para trás, como se não acreditasse que eu estava viva. Você é real? Ele disse com a voz embargada. A frase me cortou como uma lâmina afiada. Real? Por que ele perguntaria isso? Antes que eu conseguisse responder, Gabriel começou a chorar. Um choro preso por anos, pesado, engasgado. Me abraçou com força, como se tivesse medo que eu desaparecesse se ele soltasse. Eu fiquei imóvel por um segundo. Depois retribuí, sentindo meu próprio coração quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Quando finalmente conseguimos entrar, ele se sentou no sofá e, com a voz tremendo, soltou a bomba que eu jamais imaginei ouvir. A vida inteira me disseram que você tinha morrido. O mundo pareceu parar. Tudo ao meu redor ficou mudo, como se alguém tivesse desligado a realidade. Eu pisquei várias vezes, achando que tinha entendido errado. Mas ele repetiu. Me disseram que você estava morta, que tinha sofrido um acidente, que não queria mais saber de mim. Eu senti minhas mãos tremerem. Miguel e Marina. Eles tinham feito isso. Tinham arrancado minha presença da vida dele com uma mentira monstruosa. Gabriel contou que durante anos tentou saber mais sobre mim, mas cada vez que perguntava, Miguel explodia e Marina dizia que era um assunto sensível. O garoto começou a perceber que algo estava errado quando, aos 15 anos, encontrou uma caixa escondida no closet com fotos minhas. Fotos que deveriam ter sido descartadas se a mentira fosse completa. Era a prova de que eles escondiam algo. Desde então, Gabriel passou a investigar por conta própria. Procurou meu nome nas redes sociais, em registros públicos, em reportagens, até que encontrou uma matéria sobre o meu food truck. E ele quase desmaiou quando viu meu rosto. Ele me disse que naquele dia sentiu como se sua vida inteira tivesse sido construída em cima de uma mentira. Confrontou os pais. Miguel ficou furioso. Marina tentou diminuir a situação, dizendo que eu era instável e que não fazia bem para ele. Mas Gabriel, já cansado de ser manipulado, percebeu que a mentira ia muito além disso. Então, naquela tarde, ele aproveitou um momento em que Marina saiu e Miguel estava distraído, pegou a mochila e fugiu. Pegou 2 ônibus, atravessou a cidade inteira e bateu na minha porta. Sem saber o que encontraria. Sem saber se eu realmente existia. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura de dor e alívio se chocando dentro de mim. Dor por tudo que ele sofreu, por ter sido privado do amor de uma avó que o adorava desde o dia em que nasceu. Alívio por ele estar ali, vivo, consciente, esperto, buscando a verdade. Era como se Deus tivesse me devolvido uma parte da minha história que eu achava perdida para sempre. E, ao mesmo tempo, era a confirmação definitiva de que Miguel e Marina não tinham limites. Para eles, destruir laços familiares era apenas uma estratégia. Gabriel começou a fazer perguntas, muitas. Sobre mim, sobre o passado, sobre a briga, sobre o motivo da separação. Mas as perguntas que mais doeram foram as mais simples. Por que você nunca me procurou? Por que você sumiu? Eu puxei o ar com dificuldade. Como explicar para ele que a verdade tinha sido arrancada de nós dois, manipulada, distorcida? Contei tudo, não com palavras raivosas, mas com sinceridade. Contei sobre a expulsão, o luto, a depressão, o silêncio, a reconstrução. Contei que tentei procurá-lo, mas que cada porta que batia era trancada por Miguel e Marina. Ele me ouviu com lágrimas nos olhos e, em certo momento, segurou minha mão com força. Eu sabia que tinha algo errado. Eu sempre senti sua falta, mesmo sem lembrar direito. Essas palavras me desmontaram. Como pode um menino tão jovem carregar uma intuição tão profunda? Era como se nossa ligação tivesse sobrevivido mesmo à distância, mesmo à mentira, mesmo à manipulação. Eu o abracei novamente e dessa vez foi ele quem não quis soltar.
Enquanto conversávamos, percebi que ele olhava ao redor da casa com estranhamento, como se estivesse reconhecendo detalhes que só tinha visto em fotos antigas. De repente, ele ficou tenso. Disse que Miguel e Marina descobriram que ele tinha sumido e que provavelmente iriam atrás dele. Naquele instante, eu senti a mudança no ar. Era como se um capítulo inteiro estivesse prestes a explodir e eu finalmente tinha uma testemunha, uma peça-chave que revelava tudo o que estava escondido por trás da farsa deles. Gabriel me pediu perdão por ter acreditado nas mentiras do pai. Eu disse que ele não tinha que se desculpar. Ele era uma criança, moldada por adultos que deveriam protegê-lo. O que importava era aquele momento, aquela reconexão inesperada e poderosa. Agora, nós dois entendíamos que não éramos inimigos. Éramos vítimas de uma mesma manipulação. E juntos, tínhamos a chance de desfazer anos de destruição. Antes que eu pudesse pensar no que seria do próximo passo, Gabriel olhou para mim e disse algo que me atravessou como um raio. Vó, eu quero morar com você. A voz dele não tinha medo, só certeza. Eu senti o peso da responsabilidade, mas também uma força enorme nascer dentro de mim. Se antes eu tinha motivos para lutar, agora eu tinha um propósito. A verdade não estava mais escondida. Ela tinha batido na minha porta em forma de um adolescente magoado, mas corajoso. A chegada de Gabriel não só mudou o rumo da história, ela detonou o castelo de mentiras que Miguel e Marina construíram por anos. E pela primeira vez, eu sabia que não estava mais lutando sozinha. Tudo o que vinha pela frente seria difícil, intenso, talvez até perigoso, mas eu estava pronta. Porque finalmente a verdade tinha encontrado o caminho de volta para casa. O convite para o jantar chegou de forma inesperada. Marina apareceu na cozinha, com aquele sorriso que eu já sabia que escondia veneno, dizendo que queria celebrar a família reunida. No começo estranhei, porque ela nunca fazia nada sem intenção. Mas quando notei o brilho malicioso no olhar dela, entendi que aquilo não era celebração nenhuma, era parte do plano. Ela queria criar uma cena, fingir harmonia, me expor de alguma forma, e eu, fingindo ainda estar confusa, aceitei. Não porque quisesse participar, mas porque sabia que aquele seria o palco perfeito para virar o jogo. Passei a tarde inteira assistindo os movimentos dos dois. Marina arrumava a mesa com exagero, como se estivesse preparando um evento sofisticado. Miguel revisava papéis no quarto, murmurando frases que as câmeras captaram com clareza. Hoje resolvemos isso, ele disse em um momento de descuido. Meu estômago deu um nó apertado. Era evidente que tinham marcado aquele jantar para apresentar o tal advogado e dar o golpe final. Eles acreditavam que eu estava emocionalmente quebrada. Mal sabiam que eu estava acompanhada de provas que desmontariam cada passo deles. Quando senti a campainha tocar, meu coração acelerou, mas não de medo. Era a certeza de que minha estratégia estava prestes a florescer. Os oficiais de justiça estavam posicionados do lado de fora, aguardando o meu sinal. Maurício, o investigador, estava no carro estacionado na rua, com todos os arquivos organizados, pronto para entrar no momento certo. Enquanto eu caminhava até a mesa do jantar, Gabriel segurou minha mão por baixo da toalha. O gesto dele me deu força. Ele sabia que aquela noite seria um divisor de águas. O advogado corrupto entrou primeiro, sorrindo como se estivesse fazendo um favor à humanidade. Marina quase pulou de alegria ao recebê-lo, e Miguel, visivelmente tenso, fingia uma calma que não convencia ninguém. Eles começaram a falar sobre documentos importantes, sobre procedimentos, sobre garantir meu bem-estar. A cada frase, eu observava tudo com a serenidade de quem sabe exatamente o que vai acontecer. Quando o advogado abriu a pasta, achei que meu coração ia sair pela boca, mas não de pânico, e sim de antecipação. Ali estava o golpe deles, exposto na mesa como uma peça de teatro. Antes que ele pudesse começar a explicação ensaiada, fingi confusão. Perguntei do que se tratava. Deixei minha voz tremer de propósito. Deixei Marina acreditar que a vitória era iminente. Foi nesse momento que ela cometeu o erro fatal. Levantou a voz, dizendo que eu não tinha condições de administrar minha vida e que precisava assinar os papéis.
Gabriel levantou a cabeça na hora, indignado. Miguel tentou controlar a situação, mas já estava tarde demais. O teatro deles estava pronto para desmoronar. Respirei fundo, me levantei lentamente e coloquei meu celular no centro da mesa. Com um simples toque, a primeira gravação começou a tocar. Era a voz de Marina, clara como água, falando sobre a interdição falsa, o advogado corrupto, os valores, o plano. O sorriso dela desapareceu no mesmo instante. Miguel empalideceu. O advogado ficou completamente imóvel. Eu assisti cada reação com calma, como alguém que finalmente consegue respirar depois de anos presa debaixo d'água. Eles tentaram desligar meu celular, mas antes que chegassem perto, a porta se abriu com força. Os oficiais de justiça entraram, acompanhados de Maurício. O silêncio que tomou conta da sala foi quase poético. Miguel tentou argumentar, dizendo que era tudo um mal-entendido. Marina começou a chorar, tentando se vitimizar, dizendo que só estava preocupada comigo. Mas os documentos, os vídeos, os áudios, tudo estava ali. Cada peça da farsa montada contra mim estava registrada com detalhes. O advogado tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi interceptado antes de dar 2 passos. Gabriel se levantou, tremendo de raiva, e pela primeira vez enfrentou os pais cara a cara. "Vocês mentiram para mim a vida inteira", ele disse com a voz quebrada. Marina tentou se aproximar dele, mas Gabriel deu um passo atrás. Nunca esquecerei a expressão dela. Surpresa, indignada, mas acima de tudo, derrotada. Miguel não conseguia nem levantar a cabeça. A leitura das acusações preencheu a sala como uma sentença inevitável. Falsificação documental, obstrução familiar, tentativa de interdição fraudulenta, abuso psicológico, manipulação de incapacidade. Cada palavra era uma lâmina cortando a máscara deles. E pela primeira vez eu senti que tudo que suportei, a dor, a solidão, o silêncio, estava finalmente encontrando um propósito. Não de vingança, de justiça. Eles não foram presos naquele momento, mas foram intimados imediatamente, e a decisão de afastamento saiu na hora. Não podiam chegar a 10 metros de mim, nem de Gabriel. Marina tentou argumentar, gritar, acusar, mas não adiantou. Miguel ficou em choque, paralisado, como se só naquele segundo tivesse percebido o que havia perdido. A casa, o plano, o controle, tudo ruía diante dos olhos dele. Quando a porta se fechou atrás deles, senti meu corpo desabar em alívio. Gabriel me abraçou forte e naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. O jantar que eles prepararam para me humilhar, para me desarmar, para me destruir, virou exatamente o contrário. Foi o jantar da justiça, o dia em que a verdade entrou pela porta e expulsou, de vez, tudo aquilo que tentou me esmagar. Mesmo depois daquela noite explosiva, a sensação de finalização não veio imediatamente. A justiça é lenta, cheia de etapas, e às vezes parece dar passos pequenos demais para quem já sofreu tanto. Miguel e Marina não foram presos naquele instante, mas a investigação avançou com força. Os oficiais passaram semanas indo e vindo, recolhendo documentos, tomando depoimentos, pedindo autorizações. Era um processo meticuloso. E, apesar de eu saber que estava amparada pelas provas, o peso emocional de tudo ainda era difícil de carregar. O silêncio da casa parecia maior, ecoando lembranças do que aconteceu ali dentro. O mais devastador foi perceber como Gabriel reagiu durante esse período. Ele assistiu tudo de perto. Laudos falsos, conversas interceptadas, relatórios completos do golpe planejado contra mim. Era muita informação para um garoto de 17 anos. Mesmo sendo forte, ele carregava nos olhos uma confusão que machucava só de olhar. Às vezes acordava no meio da noite, assustado, dizendo que tinha medo dos pais baterem na porta. Eu o abraçava, dizendo que ele estava seguro, mas no fundo eu também tinha medo. O trauma não some só porque a verdade aparece. As audiências começaram logo em seguida. Miguel tentava manter uma postura firme, mas a cada sessão sua máscara caía um pouco mais.
Marina, por outro lado, começou a agir como vítima do próprio plano, dizendo que tinha sido influenciada, que nunca quis o mal, que estava apenas tentando ajudar a família. Mas os áudios e vídeos falavam por si. Não havia como negar o envolvimento dela. A justiça não os colocou atrás das grades, mas as sanções foram pesadas, mais pesadas do que eles esperavam. Miguel recebeu restrição severa. Não podia se aproximar de mim, nem de Gabriel, nem entrar em qualquer propriedade vinculada ao meu nome. Também foi condenado a horas de serviços comunitários, algo que feriu profundamente o ego dele. Marina enfrentou algo semelhante, além de perder direitos civis temporários relacionados a documentos e tomada de decisões. Foi a primeira vez que vi, nos olhos dela, a consciência de que tinha ultrapassado todos os limites possíveis. Ela parecia pequena, encolhida, como se finalmente tivesse entendido o tamanho do buraco que cavou. A parte mais difícil, contudo, foi o processo de guarda de Gabriel. O juiz analisou os relatos psicológicos, ouviu Gabriel pessoalmente e, diante da quantidade absurda de manipulação, mentiras e abandono emocional, decidiu retirar a guarda de Miguel e Marina temporariamente. Gabriel veio morar comigo oficialmente, com supervisão assistida caso quisesse ver os pais. Algo que, naquele momento, ele recusou. Ver meu neto chorando após a audiência, segurando meus braços como se fossem a última âncora dele no mundo, me destruiu e ao mesmo tempo me fortaleceu. Mas por mais que eu quisesse me sentir vitoriosa, havia uma parte de mim que doía profundamente. Miguel era meu filho. Meu único filho. Eu olhava para ele nas audiências e via um homem quebrado, arrogante, mas também perdido. Era impossível ignorar o fato de que existia uma criança dentro dele que eu mesma criei. Uma criança que um dia confiou em mim. E perceber que ele tinha se transformado naquele adulto frio era uma dor que não existe nome no dicionário que consiga descrever. A justiça precisava ser feita, mas o coração de uma mãe nunca sai ileso. Apesar disso, eu sabia que não poderia deixar a compaixão me cegar. Durante anos, eu fui destruída emocionalmente por escolhas deles. Quase perdi minha sanidade, minha autonomia, minha identidade. E não permitiria que esse ciclo se repetisse. Foi por isso que aceitei cada medida protetiva sem hesitar. A proteção que o juiz garantiu não era apenas para mim, era, principalmente, para Gabriel. Ele precisava de estabilidade, paz e segurança. E eu estava determinada a oferecer isso, custasse o que custasse. Miguel tentou entrar em contato algumas vezes durante esse período, sempre através de mensagens longas, dizendo que tinha sido pressionado, que não sabia o que fazia, que era Marina quem manipulava tudo. Mas eu já tinha aprendido a diferença entre culpa verdadeira e arrependimento confortável. O arrependimento dele só apareceu depois que a consequência bateu na porta. E por mais que doesse, eu precisava me manter firme. A ferida precisava de limite para cicatrizar. Marina, por sua vez, sumiu. E eu confesso que o silêncio dela foi um alívio. Não por vingança, mas por paz. Já tinha cal suficiente para administrar. A última vez que a vi foi numa das audiências, quando saiu apressada, com o rosto vermelho e os olhos secos. Ela não olhou para trás. Não olhou para Gabriel. Não olhou para ninguém. E eu entendi, naquele instante, que a queda deles estava apenas começando, mas que essa queda não era minha responsabilidade. A justiça tinha tomado as rédeas, e eu finalmente pude respirar. As semanas seguintes foram estranhas, uma mistura de alívio e cicatrização lenta. A casa ficou mais silenciosa, mas um silêncio bom, cheio de paz, cheio de normalidade. Ainda assim, eu sabia que nada daquilo apagava o passado. As marcas continuariam ali e talvez nunca desaparecessem por completo. Mas ao contrário de antes, eu não me sentia fraca, eu me sentia inteira. A justiça não me devolveu o que perdido, mas me devolveu algo melhor. A consciência de que eu sobrevivi. E que agora eu tinha a chance real de reconstruir minha vida com dignidade e com o Gabriel ao meu lado.
Os meses seguintes foram como respirar depois de muito tempo submersa. A casa, antes cheia de tensão e passos silenciosos, agora parecia finalmente viver comigo. Gabriel começou a ocupar os espaços de um jeito tão natural que parecia que ele sempre esteve ali. Sentava no balcão enquanto eu cozinhava, estudava na sala, ria das minhas histórias antigas como se estivesse tentando recuperar anos perdidos. E aos poucos, aquele menino que chegou machucado e desconfiado começou a florescer diante dos meus olhos. Era como ver uma vida inteira recomeçando, só que dessa vez sem mentiras para sufocar. Eu também fui mudando por dentro. A ferida deixada por Miguel ainda existia, mas já não sangrava como antes. Comecei a caminhar mais, a me dedicar de verdade às minhas lojas, ao food truck, aos cursos de confeitaria que abri para mulheres que queriam recomeçar suas histórias. Cada bolo que eu preparava, cada turma que eu ensinava, cada sorriso que eu recebia, parecia devolver um pedacinho da Helena que a dor tentou destruir. E eu percebia, dia após dia, que não era a minha fortuna que me fazia forte, era a minha capacidade de me levantar. A vida de Miguel, por outro lado, entrou em queda livre. Soube por terceiros que ele perdeu o emprego, que Marina o abandonou de vez, que as dívidas acumuladas estavam sufocando os dois. Gabriel, mesmo magoado, perguntava sobre ele de vez em quando. Era um gesto que mostrava seu coração bonito, mesmo depois de tudo. Eu evitava falar mal, não por proteger Miguel, mas por proteger o menino que estava tentando curar a própria alma. Dizia apenas a verdade. Seu pai está colhendo escolhas que não foram boas. Mas um dia, talvez ele encontre um caminho melhor. Aos poucos, Miguel tentou se aproximar. Primeiro por mensagens longas e confusas, depois por cartas escritas à mão, como se estivesse buscando um jeito menos doloroso de se expressar. Eu li cada uma delas com atenção, mas não respondi de imediato. A ferida que ele me deixou não se apagaria com palavras, e ao mesmo tempo eu sabia que aquela culpa tardia era parte do processo dele, não do meu. Eu precisava estar inteira para decidir qualquer coisa. Pela primeira vez na vida, eu escolhi colocar meus limites acima da minha dor. Gabriel, com o coração enorme que sempre teve, pediu para encontrar o pai em uma conversa supervisionada. Eu levei. O encontro foi tenso, cheio de silêncios pesados e frases curtas. Miguel tentava falar, mas parecia sempre um pouco tarde demais. Gabriel não chorou, não gritou, não correu para abraçá-lo. Apenas ouviu. E no final, disse algo que jamais esquecerei. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mas não vou fechar a porta. Aquilo foi mais do que Miguel merecia. Mas foi exatamente o que provou que Gabriel estava se tornando um homem muito melhor do que o pai tinha sido. Com o tempo, percebi que a vida não queria me dar um final perfeito, queria me dar um final verdadeiro. Gabriel florescia como nunca, melhorava na escola, fez amigos, voltou a sorrir. E ver isso reacendia algo dentro de mim que eu achei que tivesse morrido. A sensação de propósito. O legado que eu achava que teria dado ao meu filho, eu acabava dando ao meu neto, não como substituição, mas como continuação. A vida nos dá segundos capítulos, mas raramente onde pensamos que eles surgiriam. Miguel continuou tentando mostrar mudança. Ele começou terapia, conseguiu um emprego modesto e, aos poucos, foi deixando de agir como o homem arrogante que destruiu a própria família. Não havia garantias, não havia promessas, mas havia esforço. E isso, por mais estranho que pareça, me trouxe uma paz inesperada. Não a paz de quem esqueceu, mas a paz de quem deixou de carregar nas costas aquilo que não lhe pertence mais. Minha casa também mudou. As paredes ganharam fotos novas, minhas, de Gabriel, dos alunos das minhas turmas, até dos eventos da confeitaria. Eu transformei aquele lar, antes palco de dor, num lugar de esperança. Não apaguei o passado, mas também não permiti que ele ditasse os dias seguintes. Até porque descobri algo precioso. Justiça poética não é vingança. Justiça poética é continuar vivendo quando queriam te quebrar.
É prosperar quando esperavam que você caísse. Às vezes, nas noites silenciosas, olho pela janela e penso no meu marido. Imagino o que ele diria se visse Gabriel recuperando a própria luz. Imagino o que diria se visse o império que construí com as minhas mãos. Imagino se ele entenderia que, apesar de tudo, eu ainda encontro espaço para a compaixão dentro de mim, mesmo para Miguel. Não para absolvê-lo, mas para não permitir que o ódio me engula. Ele sempre dizia que o bem que fazemos volta de um jeito inesperado. Hoje eu sei, na pele, o quanto isso é verdade. E assim, a vida seguiu. Sem finais perfeitos, mas com começos reais. Miguel reconstruindo-se aos poucos, sob supervisão. Gabriel crescendo firme, finalmente livre da mentira. E eu envelhecendo com a consciência tranquila de quem enfrentou o pior e ainda assim escolheu a paz. Não tinha como apagar o passado, mas eu podia escolher o que faria com ele. E escolhi transformá-lo. Escolhi recomeçar. Escolhi viver. E no fundo, isso sempre foi a maior justiça de todas. Quando olho para tudo o que aconteceu, ainda me surpreendo com a força que encontrei onde achei que não havia mais nada. Um filho que desapareceu por 13 anos. Uma traição que quase me destruiu. Um plano cruel que tentou arrancar minha voz. E mesmo assim, eu continuei. Aprendi a sobreviver quando fui jogada na rua. Aprendi a renascer dentro de uma cozinha pequena. Aprendi a lutar quando tentaram me calar novamente. E aprendi que, às vezes, a justiça não chega com barulho. Chega no silêncio da coragem que você teve de cultivar sozinho. Gabriel se tornou o símbolo vivo desse renascimento. Ver meu neto descobrir a verdade, recuperar sua liberdade e encontrar, finalmente, um lugar onde pudesse ser amado sem manipulação, foi uma cura que eu mesma não sabia que precisava. Miguel. Ele ainda é uma ferida aberta, mas agora é uma ferida que cicatriza lentamente, supervisionada, observada, respeitada. A vida nem sempre dá finais perfeitos, mas dá continuidade. E às vezes, continuidade é tudo que a gente precisa para não desmoronar. Hoje, eu entendo que meu legado não está na fortuna que construí, está na vida que consegui reconstruir, no bolo que virou esperança, no neto que virou futuro, na mulher que eu me tornei depois de ser arrancada das próprias raízes. E talvez a maior lição de toda essa história seja essa. Não é o que tiram de você que define quem você é. É o que você faz com o que sobrou. Agora eu te pergunto, quantas vezes você deixou alguém te reduzir, quando na verdade estava prestes a descobrir sua maior força? Se essa história te tocou de alguma forma, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, cada relato é uma lembrança de que ninguém está sozinho e que sempre existe um recomeço esperando para ser vivido. Obrigada por ficar comigo até aqui. Se essa história mexeu com você de alguma forma, respire fundo e lembre-se: ninguém atravessa a vida ileso, mas todo mundo pode escolher o que fazer com suas cicatrizes. E, se quiser continuar ouvindo relatos que tocam fundo, te fortalecem e fazem você olhar para si mesma com novos olhos, este canal é o seu lugar. Inscreva-se, ative as notificações e volte sempre. Ainda temos muitas histórias para viver e outras tantas para contar.